Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Já vamos para a lição de hoje, mas vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que seja um tempo proveitoso, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Antes da lição de hoje, vamos ao momento missionário. Viva o poder de transformar. Esse é o tema da campanha de Missões Mundiais 2021. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, em sua segunda carta, capítulo 1, verso número 7, diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O Espírito do Senhor em nós não nos deixa covardes, mas Ele nos traz ousadia, intrepidez, coragem. E como características do Espírito do Senhor em nós, o apóstolo apresenta 3 pontos. Primeiro, poder. Poder para testemunhar, para completar a tarefa que nós recebemos de anunciar Jesus Cristo como Salvador. Amor. A mensagem de transformação, pois só o verdadeiro amor transforma o homem. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E equilíbrio. Equilíbrio, nós precisamos fazer tudo de maneira equilibrada, justa, correta. Devemos então investir em missões de modo a cumprir a grande comissão de pregar a todos os povos. Queridos, ame missões, ore por missões, divulgue missões na sua família, na sua classe, no seu PGM, nas suas redes sociais e contribua para missões. Seja um mantenedor da obra missionária que é do Senhor, sim, mas com os recursos que Ele tem colocado em suas mãos. Você é um missionário desse tempo. Então, viva o poder de transformar. Deus te abençoe. E nós seguimos estudando o tema Gênesis. Para isso, utilizamos a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Os Desencontros Familiares. Mais uma vez eu quero aqui fazer uma observação, que você leia todo o livro de Gênesis. É muito importante e certamente vai ser muito abençoador para a sua vida. Isso porque nós estamos pegando histórias esparsas, tirando lições, sim, que são abençoadoras. Mas a leitura de todo o livro, até para que você perceba e preste atenção aos detalhes do contexto, vai ser muito abençoadora para a sua vida. Hoje nós trataremos da seção de Gênesis que fala sobre José, um dos filhos de Jacó. E também vamos falar sobre os antepassados da tribo de Judá, da qual viria o rei Davi e posteriormente Jesus Cristo. Amor e desequilíbrio na tenda da promessa. Gênesis capítulo 37, versos de 1 a 11. José era o filho predileto de Jacó. Isso levou os seus irmãos a odiá-lo. Ele era o primeiro filho de Jacó com a sua amada Raquel. Ele era o filho da sua velhice, então ele era o seu favorito. Gênesis capítulo 37, versos 3 e 4, diz: Ora, Israel gostava mais de Jacó do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Observe aqui que Israel é o nome que o Senhor havia dado a Jacó. Então Israel e Jacó são o mesmo personagem. Mas naquele ambiente de favoritismo, os irmãos estavam odiando a José. Jacó, por sua vez, ele não sabia administrar bem aquela situação, de modo que o ambiente estava desequilibrado em termos de afeto. Nós devemos, hoje, cuidar, nos esforçar para administrar as necessidades de afeto em nossa família, evitar que haja disputas em nossa casa, evitar que carências
sejam mantidas, carências de afeto, principalmente entre os filhos. Somente assim nós contribuiremos para o desenvolvimento de personalidades sadias, elevada autoestima e boa saúde mental dos nossos. Raízes de amargura nos campos da promessa. Gênesis capítulo 37, versos de 2 a 28. As intrigas decorrentes desse favoritismo de Jacó por José deram origem a duras raízes de amargura nos corações dos demais filhos. Gênesis 37, versos de 12 a 20, diz: Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: Que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. A amargura não tratada é algo tão ruim, mas tão ruim, que aqui no texto que nós lemos, ela já está se tornando um desejo de morte. A morte de um irmão. Verso 21 em diante. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Rúben era o irmão mais velho. Ele não apenas impede a morte de José, mas ele tinha o desejo de preservar sua vida para devolvê-lo a seu pai. Mas os irmãos, então, na ausência de Rúben, eles vão decidir por vender José a uma caravana de ismaelitas. Diz assim o verso 25 em diante. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: O jovem não está lá. Para onde irei agora? Queridos, preste atenção numa coisa. Ainda que vender o irmão tenha sido uma decisão muito ruim, esse foi o caminho para que se começasse a cumprir a promessa de Deus feita a Abraão, de que seus descendentes eles seriam escravos por 400 anos. Gênesis capítulo 15, verso 13 diz: Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. E a história segue. Os irmãos, eles enganam seu pai, Jacó, dizendo que uma fera havia devorado José. E como prova disso, eles apresentam a túnica de José rasgada
e suja de sangue. Gênesis capítulo 37, verso 34 e 35 vai dizer: Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Aqui, a NVI, a Nova Versão Internacional, ela está usando a palavra sepultura. Algumas versões vão trazer a palavra Sheol, que é a primeira vez que essa palavra Sheol é mencionada aqui no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra que tem o mesmo significado é Hades. Sheol era um nome que designava o mundo dos mortos. Então, o texto ele está nos mostrando aqui que a dor de Jacó era tanta que ele estava se sentindo como um morto. Nós não podemos deixar, então, que raízes de amargura permaneçam em nós. Você está vendo aqui as consequências de todas aquelas raízes de amargura sobre aqueles irmãos, sobre aquela família. Nós, se deixarmos isso, certamente nós seremos levados a situações ruins, situações de morte, situações muito difíceis, como foi o caso aqui da família de Jacó. Então, meu irmão, lembre-se, quando estamos debaixo da promessa do Senhor, como era o caso de José, mesmo as situações difíceis, todas as situações de nossa vida, elas serão guiadas pela poderosa mão do Senhor. A promessa toma um novo rumo. Gênesis capítulo 38, versos de 1 a 10. O capítulo 38 ele vai tratar da história de Judá, filho de Jacó, cuja família forma a linhagem do rei Davi. Isso está registrado no livro de Ruth, capítulo 4, e posteriormente de Jesus Cristo, também registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Sendo que em Jesus há de se cumprir a promessa de uma grande nação da qual eu e você fazemos parte. Mas a Bíblia ela não esconde as fraquezas dos seus personagens. Voltando aqui a Judá, ao se associar aos cananeus, ele casa-se com uma mulher cananeia. E ele tem, então, 3 filhos que tinham má índole: Er, Enã e Selá. São esses os 3 filhos. A mulher de Er se chamava Tamar. Só que acontece que Er vem a falecer. Então, com sua morte, Judá ordenou o casamento de Tamar com Onã, o segundo filho, para manter a descendência. Isso era comum porque havia a chamada lei do levirato. Gênesis capítulo 38, versos 8 e 10 diz: Então Judá disse a Onã: Case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, por isso o matou também. Tendo perdido então 2 filhos, Judá não entrega Tamar para o terceiro filho, chamado Selá. A atitude de Judá ela foi incorreta e desnecessária, pois ainda que estivesse pensando na sua descendência, sobre ele estava a promessa. Queridos, sempre devemos confiar nas promessas do Senhor para nossas vidas. Quando a displicência se casa com a luxúria, Gênesis capítulo 38, versos de 11 a 29. Tamar, ela sentiu-se injustiçada por seu sogro Judá. O que ela fez? Ela disfarçou-se de prostituta, colocou-se à beira do caminho para um local onde Judá passaria e proporcionou uma situação de modo que Judá a tomou sem saber que se tratava de sua nora. Ela então ficou grávida, gerando gêmeos, Pérez e Zerá. Judá então ele vai se arrepender por não ter agido corretamente com Tamar.
Diz assim o verso 26 do capítulo 38 de Gênesis. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu deveria tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Aqui nós podemos perceber que o pecado de Judá levou outras pessoas a pecarem com ele. Queridos, nós devemos viver de modo que nossas vidas levem os outros à santidade, à vida com Deus e não ao pecado. Aplicações para a vida. Queridos, nós devemos estar atentos às necessidades dos nossos filhos. Isso sem incentivar ciúmes, preferências, sem alimentar carências afetivas, isso através do uso de presentes ou coisas materiais. Mas para isso, nós precisamos buscar em Deus sabedoria. Nós devemos estar atentos para as nossas relações familiares, de modo que, às vezes, pequenas situações, pequenas desavenças não evoluam e se tornem grandes problemas em nossas famílias. Salmo de número 133, verso 1, vai nos dizer que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, nós ficamos com a advertência do apóstolo Paulo, quando em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 12 e 13, diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, que haja em nós compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência em nossas famílias. E ainda, com a história de Judá e Tamar, nós aprendemos que quando deixamos de andar por fé, nós corremos risco de ser levados por outros valores, valores esses ruins, que nada tem a ver com as promessas de Deus para nós. Queridos, vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Nós queremos agora pedir que o Senhor a complete em nossos corações, que nós possamos ser pessoas com compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, que nossa família esteja revestida com esses valores. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco para enviar a sua dúvida ou seu comentário, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para
é poder. Lágrimas e aflições